Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco, né? Buscando refletir sobre o tema dessa tarde, eu fiquei tentando entender a ligação, né, desse momento. Estamos aqui juntos, unidos e reunidos, com a mensagem do Evangelho de hoje, né? Por que nós estamos aqui no Centro Espírita? Não é por um único motivo, né? Até porque as pessoas estão em momentos diferentes em suas trajetórias. Uma grande maioria chega por estarem sofrendo de alguma forma, seja por doenças físicas, por problemas morais, por problemas de relacionamento, por problemas materiais, por falta de dinheiro, por algum tipo de carência, mas buscam no Espiritismo algum remédio ou consolo para suas dores. Exatamente aqui hoje, na fluidoterapia, muitas pessoas vêm para amenizar algum tipo de dor que estão passando. Todos nós, com maior ou menor clareza, sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Porém, nem sempre entendemos que remédio é esse e qual o mal real que nos faz sofrer. Este momento de reflexão tem como proposta meditar sobre esse momento e como podemos verdadeiramente reagir e não só melhorar, para que possamos não mais voltar a sofrer. Voltando ao ponto do remédio para as nossas dores, de um modo geral, os seres humanos, quando estão doentes, gostariam que o tratamento fosse barato, né? Estou querendo gastar muito não. Ideia que fosse um comprimido, um remédio pequeno, para não dar trabalho, né? Dose única. Esse negócio de tomar remédio de 12 em 12 não é bom. Ou seja, esse tratamento para restabelecer a normalidade deveria ser com a menor dose de esforço possível, do que todo mundo espera. Vou tomar aqui um passe e que resolva todos os meus problemas. Quando o médico começa a dizer que precisamos investigar, que precisamos de exames e outras informações adicionais para identificar melhor a forma de chegar à causa fundamental da doença, os pacientes que ainda não sofreram muito começam a desanimar. Alguns chegam a dizer que o médico não sabe o que está fazendo. Fui lá e não sabe, vê todo dia isso, até agora não descobriu. E no tratamento de enfermidades emocionais e morais não é diferente. Se soubéssemos a origem dos nossos sofrimentos, talvez chegássemos à conclusão de que estamos reparando situações vividas anteriormente nessa vida e em outras, né? Em pequenas e pagamos, né? Ou saldamos as nossas, vamos falar assim, dívidas em pequenas parcelas suaves, referentes a um grande compromisso que a gente normalmente contraiu à vista, de uma só vez. Essa parte normalmente não nos interessa, né? A lembrar disso daí não interessa não. Ainda mais que eu não lembro mesmo. O que sabemos apenas é que não queremos mais sofrer. E realmente a lembrança do passado mais nos atrapalharia no caminho da solução real dos nossos problemas do que nos ajudaria. Bom, então vem o Evangelho, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, com sua organização admirável, nos trazendo o objetivo de estarmos aqui, a explicação das causas atuais e anteriores dos nossos sofrimentos, o esclarecimento de que o Cristo é o nosso Consolador e o caminho para a nossa saúde e felicidades integrais. Em resumo, se realmente seguirmos as orientações deixadas por Cristo há mais de 2000 anos e relembradas e esclarecidas em detalhe há 160 anos, mais ou menos, pelo Espiritismo, sairemos de nossos quadros de infelicidade e sofrimento para uma rota de crescimento e felicidade real. Em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo materializa esse caminho seguro de como viver nas bem-aventuranças
que foram tratadas nos capítulos anteriores. Se cada um de nós sair daqui e analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos que tratam dessas bem-aventuranças, perceberemos quão prático e atual são suas orientações deixadas pelo Cristo. E de longe, não se tratam de palavras mortas, de assuntos antigos, coisas que foram tratadas há 2000 anos, ou de coisas que não se aplicam ao meu dia a dia. Em verdade, são orientações diretas para nossas situações diárias, em especial em família, mas também se aplicam a situações no trabalho ou na vida social, ou seja, em todas as situações. Então, recapitulando, sofremos por nossas próprias ações que realizamos nessa ou em vidas anteriores, o que implica na reparação de nossos atos do passado. E este fato traduz um aspecto da justiça divina, maravilhosa. E como se dá essa reparação? O arrependimento pode significar o primeiro degrau no caminho da reparação. Mas ele por si só não resolve. Temos que realizar por nós mesmos a reparação dos nossos atos. E aí sempre tem algum espírita, colega nosso, que diz uma frase do tipo: você pode fazer a reparação pelo amor ou pela dor. E isso parece até um jargão que tem apenas um significado distante, ou que na prática esquece-se o amor e considera que sempre sofremos. E eu posso afirmar categoricamente que não. Tem um ouro no meio do caminho aí. Pode ser realizado pelo amor e podemos reparar ajudando os nossos próximos. Seja ele quem for, se for nosso pai, filho, irmão, melhor. Caridade começa dentro de casa. Bom, depois dessa volta toda que eu estou dando aqui, alguns amigos devem estar se perguntando aqui: cadê o tema da palestra? Vamos entrar então agora no assunto que é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Os motivos pelos quais encarnamos na mesma família são sempre de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Algumas pessoas poderiam dizer que caiu na família errada, que eu não tenho nada a ver com os meus parentes. Infelizmente, é um grande engano. Primeiro, porque Deus, em sua infinita justiça, não comete equívocos. Caso contrário, não seria Deus, E segundo, a bênção do esquecimento não nos permite lembrar esse esquecimento dos fatos que definem a necessidade de estarmos juntos nessa experiência. Mas podemos ter a certeza de que se estamos juntos é por uma grande necessidade, seja de reparação ou de cooperação. Aqui nesse capítulo, honrar a teu pai e a tua mãe, Kardec nos alerta que amar ao próximo é a orientação básica de conduta para todos, e que aos nossos pais essa orientação deve ser levada ao extremo. Nesse capítulo, Kardec nos lembra de temas que todos devemos aplicar sempre em nossas vidas. Então, eu vou ler aqui um pedacinho do Evangelho, porque ele é extremamente claro e objetivo, sem retoques. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar a seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus, dessa forma, quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus cobrará reparação sempre com rigor,
toda violação desse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário para que não morram de fome enquanto deles nada se privam. Em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável, ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais velhos e fracos servir a filhos jovens e fortes? Por acaso teria a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou suas noites não dormidas quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter do que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Aí, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com sua vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque passará pela experiência da ingratidão e do abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência em que sofrerá o que houver feito aos outros. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete orientá-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições dos outros, não fale mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos, com maior não hão de ser essas obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com estes últimos todas as orientações de Jesus em relação ao próximo e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. É um tema duro, é um tema difícil. Eu estava comentando aqui com a Angelita um pouco antes da nossa preparação. É um tema que mexe, que a gente fica sempre se perguntando se nós fizemos ou estamos fazendo tudo o que nós podemos. Então, fica como reflexão para todos. Uma boa tarde.